Oi, gente, tudo bem? Quero trazer uma palavra para você que está lá no devocional de hoje, que está lá no livro de Marcos, capítulo 14, o seu versículo 10 e 11, diz assim: Judas Iscariote, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Versículo 11 diz: eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas busca uma boa ocasião para entregar Jesus. Aqui nós vamos entender, hoje é dia do amigo. E essa palavra veio a calhar porque nós vamos entender que nunca passou pela cabeça dos sacerdotes, escriba, fariseu, pedir que um dos discípulos de Jesus o traísse. Nós vamos entender dentro da palavra que isso não ocorreu. Os traidores de Jesus, os fariseus, escribas, não pensaram assim: vamos pedir um dos dele que nos entregue ele. Não, porque eles acreditavam que quem estava andando com Jesus era amigo de Jesus. Assim como eu e você, nós acreditamos que quem anda comigo e contigo são amigos. E quem olha de fora também fala: não, aquela pessoa é fiel, não vai trair ela não. E assim sucessivamente. Só que a verdade era outra. Aconteceu um episódio em que Jesus estava na casa de Simão, o leproso que foi curado, quando uma mulher chega, quebra um frasco de perfume muito precioso e derrama sobre a cabeça de Jesus, e isso vai contrariar Judas. Ele acha um desperdício. E quando ele é repreendido por Jesus, ele, você pode ler isso lá no livro de Marcos 14, e outros também evangelhos vão mencionar, tipo Mateus, Lucas. Mas aí o que acontece? Ele se contraria com a repreensão e vai revoltado buscar os sacerdotes para entregar Jesus. E ele também não pediu: ei, me dá um dinheiro que eu entrego. Não, ele foi revoltado, porque ele não aceitou ser contrariado. Quantas das vezes na minha e na sua vida não acontece isso? Você é contrariado e você acha que, você é contrariado e você não aceita ser contrariado e se levanta contra o ungido, se levanta contra a pessoa que mais tem te abençoado. Jesus era um amigo, era um mestre. E ele se levantou contra Jesus só porque foi contrariado. Ei, eu estou aqui, não sei o que Deus quer falar para você, mas se você foi contrariado ou contrariada, antes de pensar em trair aquela pessoa que te repreendeu, ore. Porque foi nessa armadilha que Satanás entrou na vida de Judas, para poder fortalecer a ideia dele de que ele realmente deveria atrair Jesus, que ele estava no caminho certo, porque é assim que Satanás trabalha. Os sacerdotes ofereceu dinheiro. Não. Olha, eles ficaram, a palavra vai dizer que eles se alegraram, tipo assim, não poderia ser ninguém melhor do que um dos dele nos trazendo ele, o Messias. Falou: se tu fechar com a gente mesmo, a gente, trazendo para as palavras atuais, se tu fechou com a gente, tiver de fechamento com a gente te dá dinheiro. E isso agradou aquele que tinha acabado de se revoltar por um desperdício, o que ele considerava um desperdício. Ele vai e aceita. E aí a história todos já conhecem. Só que eu tô aqui neste devocional para te dizer que o inimigo, ele tenta de diversas formas, como tentou com Jesus, não será diferente comigo e com você. Se ele tentou com o Filho de Deus, quem somos nós para achar que ele não vai tentar com a gente? Ele vai usar pessoas mais próximas de você, pessoas que você acredita: não, por esse é meu amigo, essa é minha amiga, cuidado. Amigos são muitos poucos. Amigos são raríssimos. Eu creio que Jesus confiava, os discípulos pelo menos, porque Jesus sabia tudo, mas os discípulos confiavam tanto em Judas que a tesouraria estava na mão dele. Não se coloca a tesouraria na mão de pessoas que não se acredita. Estava na mão dele. Há teólogos que dizem que ele era o mais capacitado. Não, Mateus também era. Ele era um publicano, um cobrador de imposto. Por que Judas? Confiavam em Judas a ponto de colocar na mão dele aquilo que sustentava o ministério fisicamente. E muitas das vezes você pode estar com pessoa falando: nesse daí ou nessa daí eu confio. E talvez ela vai ser a pessoa que Satanás vai usar para tentar te derrubar. Não é que ela seja ruim, não é que ela seja má, talvez nem seja, porque todos nós temos a oportunidade do perdão e do conserto. Mas talvez ela dê uma brecha, ela dê uma legalidade para o inferno,
para poder atingir você, porque o alvo não é ela, o alvo é você. Satanás já sabe qual é o ponto fraco. Satanás já sabia qual era o ponto fraco de Judas, era o dinheiro. Tanto é que ali na casa de Simão, o que aconteceu? A mulher veio, derramou o frasco perfumado raríssimo sobre Jesus e Satanás já logo, botou uma seta no coração de Judas. Você trabalha com dinheiro, você sabe o quanto isso representa e significa? E nessa seta levou com que Judas fosse trair o nosso Salvador. O alvo não era Judas, o alvo era Jesus. E se você está passando por uma situação de traição, de abandono, de crítica, como eu passei, tá? Eu passei, lógico que não chega aos pés do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou, mas eu passei dentro do hospital com a minha filha, quase morrendo em cima de um leito, quase sendo entubada, com um diagnóstico de quase morte. E pessoas emprestando a boca para Satanás, para dizer, ela tá lá com a filha dela porque fechou a igreja. Pessoas emprestando a boca para o inferno. Pessoas sendo, talvez até profetas, como a Bíblia também vai dizer que profetas, né, que Satanás usou a boca de todos os profetas de Deus para ir contra, né, para mentir para Acabe. Só um falou a verdade para o rei Acabe. Pessoas que eu julgava ser homem e mulher de Deus, emprestou a boca para o inferno para tentar atingir o meu coração, entrar como seta no meu coração. Mas graças a Deus, eu entendi que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais, contra Satanás que usou essas bocas. E eu sei o que o meu Deus falou comigo quando ele mandou eu fechar. Era justamente porque ele sabia desse tempo que precisaria que eu estivesse entregue para cuidar da minha filha. Agora essas bocas, lamentavelmente, vão ter que fazer um caminho de volta e prestar conta a Deus, senão vai ficar com essa legalidade no campo espiritual. Mas o que eu trouxe, tô aqui, não ia nem mencionar isso, gente. Saiu, fazer o quê, né? Mas o que eu quero falar pra você é, não tenha raiva das pessoas que te feriram, não tenha raiva das pessoas que se levantaram contra você, porque o alvo não é elas, o alvo é você. O Satanás quer atingir você, quer parar você, quer desanimar você, quer fazer com que você desista do que o céu tem pra sua vida. Sobre essas pessoas, ore por elas. Tenha misericórdia delas. Peça que Deus trabalhe sobre a vida delas. Porque com Judas não teve retorno. Se Judas se arrependesse, ele teria perdão. Mas ele escolheu o remorso e o destino, o que aconteceu com ele também todo mundo sabe. E muitas das vezes tem Judas ao nosso derredor, que se erram contra você, se emprestam como secretário do inferno na terra. Erram, mas não são humildes para reconhecer o erro e vir até você e falar, me perdoa, eu errei contigo, você é uma mulher de Deus. Me perdoa, eu errei contigo, você é um homem de Deus. Não tem essa humildade. E se não tiver, a culpa não é sua. Não foi você que ensinou eles, nem que induziu eles a errar. Você fez o que Deus mandou. Você está na obediência e na direção de Deus. Então descanse o teu coração, porque essa palavra também vai dizer, filho, filha, se o teu coração não te condena, tenha confiança para com Deus. O meu coração está em paz. E se o teu coração também está em paz, entenda, o alvo não era Judas, o alvo é você. Satanás não tem raiva de Judas, porque Judas já está na dispensação dele. Oh, glória, desceu quentinho agora. Judas já está na dispensação de Satanás, porque eles querem olhar a vida dos outros, falar da vida dos outros e invejar o que Deus tem na tua vida. E a única forma de te atingir é levantar calúnias, é falar contra você. O alvo não é eles já estão na dispensação do mal. Orem por eles, tenha misericórdia e peça a salvação da alma deles. O alvo é você, se revista e, como diz o louvor, procure calar todas as vozes, menos a dele, porque ele sim é o único digno de ser ouvido e de ser praticado. Ouça Deus, pratique Deus e entregue tudo na mão dele. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Deus abençoe.